Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Alegria de mais uma noite estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer. E hoje estamos aqui para falar de família. Esse mês estamos com o tema da família e os cultos às quinta-feira e no domingo está com esse tema da família. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias em Gênesis 24, versículo 4. Que diz o seguinte: vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Soberano Deus, amado Pai, eis aí a tua palavra. Te peço, meu Pai, usa minha vida com graça, autoridade, com discernimento, e que possa, meu Pai, sairmos daqui edificados na tua palavra. Guarda o meu coração, guarda o coração dos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui cheios e instruídos, e que possamos, meu Pai, cuidar das nossas famílias, cuidar da tua família, e que possamos ser bênçãos na vida de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, seria: sempre escolha a sua família. Esse capítulo de Gênesis fala sobre a escolha da esposa do filho de Abraão, Isaque. A história de Abraão, como nós sabemos, já fomos ministrados inúmeras vezes, ela começa com a promessa de Abraão, a promessa de que ele saísse da terra dele, saísse do meio da parentela dele e fosse em direção a uma promessa, fosse em direção a uma terra que Deus ainda iria mostrar. E ele, de posse dessa promessa, recebe a promessa de Deus, apenas a promessa: vá para uma terra que eu ainda te hei de mostrar. E assim ele saiu. Ele sai dessa terra e vai para uma terra distante, que ele não sabia o que tinha, o que era e o que iria acontecer. Durante a caminhada de Abraão, ao longo da vida dele, ao longo do tempo dele, ele foi construindo uma identidade. Ele foi em cada local que ele parou, cada local que ele fez tenda, junto com a família dele, que ele levou esposa, levou o primo dele, Ló, e mais os empregados e outras pessoas. Ele foi construindo uma identidade ao longo da vida dele. Isso veio o primeiro ensinamento para a gente. Nós precisamos de ter uma identidade. Qual a identidade que você tem? A sua identidade em Deus, a sua identidade no seu trabalho, a sua identidade junto à sua família. Quando falam de você, o que você é? Qual é a sua identidade em Deus? Você é um crente domingueiro? Você é um crente que vem na igreja quando o pastor está aqui? Você é um crente que está com as suas portas abertas? Você é um crente que fala mais dos outros do que cuida dos outros? Quem é você? No seu trabalho, quem é você? Você respeita o seu colega? Você é parceiro? Você é honesto? Qual a sua identidade? Abraão, ao longo da caminhada dele, ele construiu uma identidade. Porque quando você constrói uma identidade, todos sabem de você, sabe o que você é, te respeita. Às vezes a pessoa pode até não gostar muito de você, porque são coisas naturais. Nós temos gostos, humanamente nós temos gostos. Se nós formos olhar, cada um aqui tem preferências. Um prefere churrasco, outro prefere sopa, o outro prefere praia e o outro prefere montanha. Isso é natural. Só que o seguinte: qual é a sua identidade? Se alguém chegar aqui e falar alguma coisa, se você estiver na rua e alguém fala alguma coisa contra o pastor Marcel,
Você sabe a identidade dele. Você sabe, eu posso até não gostar dele, mas eu sei que isso ele faz ou ele não faz. Nós precisamos ter identidade. Porque se você não tem identidade, você está andando sem rumo, você está caminhando sem rumo. E isso na sua família, com esposa, com filhos. Eu preciso ter certeza, os meus filhos precisam de conhecer o pai. Eles podem, em algum momento, o pai apertou, colocou de castigo, fez uma coisa, fez outra, mas eles sabem exatamente o pai que tem. A minha esposa precisa saber o que é o marido dela. Se eu sair daqui e for para o Rio de Janeiro e ficar uma semana que eu tenho que ficar lá trabalhando, ela tem que saber o que é o marido dela. Se alguém chegar e falar para ela, será que seu marido está fazendo alguma coisa de errada lá no Rio? Ela tem que saber, eu sei o marido que eu tenho. O filho tem que saber, eu sei o pai que eu tenho. Se ele vai gostar, é outra coisa, porque estamos em tempo. Eu tenho 54 anos de idade, eu tenho uma vida. A Sofia tem 13. Lógico que ela não está no mesmo tempo que eu. Não tem jeito dela gostar das mesmas coisas que eu, mas ela precisa saber o pai que tem. Então, que você tenha identidade em Cristo, identidade na sua vida. No verso de 1 a 3, diz: Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Abraão chamou o empregado, deu ordem para o empregado mais antigo dele. Deu uma ordem para que ele fizesse para ele, cumprisse uma determinada tarefa. Que ele colocasse a mão sobre a coxa dele e fizesse uma promessa. Por que Abraão pediu para fazer aquela promessa? Abraão tinha autoridade, ele tinha ordem, ele dava ordem. Só que ele não vivia apenas da autoridade nomeada de ordem. Ele vivia, tinha construído uma vida onde a promessa valia, Por que valia? Porque ele construiu isso ao longo da caminhada dele. Ele sabe o valor da promessa. E essa promessa era feita baseada no exemplo. Ao longo da vida, certamente aquele empregado vivenciou muitas experiências que Abraão prometeu algo e talvez no meio da caminhada teve uma oportunidade, no mau sentido, de sair fora daquela promessa. E certamente Abraão deve ter dito: não, eu não posso, mesmo com prejuízo, eu prometi. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Então aquele empregado aprendeu com Abraão. Assim como Jesus nos ensinou a viver das promessas. Em João 14:3, ele nos fez uma promessa, que ele iria ao céu, iria preparar um lugar, e depois de preparar o lugar, ele voltaria e nos levaria para que nós estivéssemos juntos com ele também. Jesus veio aqui na terra, ele prosperou em tudo. Tudo que Jesus fez, ele prosperou, porque ele era filho de Deus e ele era Deus. Ele prosperou. O maior objetivo de Jesus, o plano de salvação, ele veio e nos prosperou, mas ele sabia o teu lugar, ele sabia de onde era. Por isso ele veio, ele prosperou e ele voltou para o Pai depois de cumprir o seu processo aqui. E nos deixou essa promessa. E é isso que nós precisamos de aprender. As promessas nos movem, as promessas nos motivam, as promessas nos levam mais além. Nós estamos aqui hoje por uma promessa de Jesus que iria voltar e nos levar. E nós não podemos deixar isso de lado. As promessas nos levam, nos motivam, fazem a gente caminhar. Então, assim como Abraão queria a promessa daquele empregado, que ele prometesse
aquilo que Abraão estava pedindo, Jesus nos ensinou. Nós precisamos de valorizar e caminhar sobre as promessas. No verso 5, o empregado perguntou para Abraão: o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra onde o Senhor veio? Abraão respondeu: não, não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o seu filho. Eclesiastes 5:5 diz: melhor não prometer nada do que prometer e não cumprir. Um ensinamento para nós. E assim este empregado aqui agiu também com Abraão da mesma forma. Ele perguntou: se a moça não quiser vir, como é que eu faço? Se a gente olhar humanamente, ele ia sair, ia para uma terra distante, talvez não iria voltar. Abraão já estava muito velho, talvez ele não iria ver. Ele poderia: vou embora, vou andando e está tudo certo. No meio da história eu conto qualquer coisa. Mas não, ele tinha princípios, aquele homem tinha princípios. Tinha princípios de saber: se eu fizer uma promessa, eu preciso de cumprir. Assim como Eclesiastes nos ensina, que se você não pretende cumprir a promessa, não faça. Então, antes de fazer a promessa, faça como esse homem aqui. Estude o assunto, veja o assunto antes de prometer. Porque muitas das vezes nas nossas vidas, em família, em casa, com a esposa, com o filho, com o marido, com irmãos, com amigos, às vezes a gente fala: não, fala e depois a gente dá um jeito. Não dá jeito não, meu irmão, não dá jeito não, porque a promessa não volta atrás. A promessa não volta atrás. Se você prometeu, você precisa cumprir. Promessa é para ser cumprida. Promessa, ela é um plano. Ela não é apenas uma palavra para você se livrar daquele assunto naquele momento. Promessa são combustíveis que nós temos para a gente poder continuar na caminhada. Você casou, você prometeu no altar, você prometeu ser fiel, você prometeu viver até que a morte o separe, você prometeu que seria na alegria e na tristeza estaria junto. E como é que você tem sido hoje? Você prometeu, você tem os seus filhos, você prometeu que vai cuidar deles, e como é que tem sido o seu cuidado? Seu cuidado tem sido apontar os erros ou ajudar a acertar? Porque na nossa vida, nós temos muitas das vezes, nós vamos corrigir alguém, vamos corrigir um filho, vamos corrigir um irmão, e na maioria das vezes, nós estamos mais afoitos e mais dedicados em provar que o outro está errado, do que ensinar o acerto. E a nossa vida é para nós ensinarmos o acerto. Já imaginou se Jesus chegasse aqui e fosse apontar os nossos erros? Ninguém teria condição de ser salvo. Mas Jesus vem e é o seguinte: irmão, vem cá, arrependa-se e eu vou te levar para o céu. Ele só quer te ensinar o caminho certo. Ele não quer apontar os seus erros, porque os nossos erros são todo dia. Às vezes a gente pega nossos filhos, e eu vou pegar ele cometeu o erro hoje, e eu vou falar durante 10 minutos apontando o erro dele, e não vou falar nem um minuto de como que ele faz para acertar. Será que isso vai dar certo? Jesus nos ensinou: arrependa-se, seus pecados vai para o mar do esquecimento. Se a gente não aprender como Jesus nos ensinou aqui, a perdoar os pecados e ensinar como se faz o certo, a nossa vida não vai para frente, não vai dar certo, não vai funcionar. Nós temos que parar de apontar erros e ensinar a fazer o que é certo. No versículo de número 12,
esse homem, após ter esse pedido da promessa, pedido de Abraão para ir, e pedido que fizesse uma promessa, ele orou, após chegar na terra onde ele foi enviado, ele orou assim. Aí ele orou: ó Senhor Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolhestes para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Olha bem, esse empregado de Abraão, ele saiu, foi para uma terra buscar alguém que ele não sabia quem era, apenas com a promessa, e ele chegou lá e orou a Deus. Ele não orou ao Deus dele, ele orou ao Deus do patrão dele, ele orou ao Deus de Abraão. Olha a fé desse homem. Talvez ele não tinha uma experiência com Deus, ele não teve, porque no Velho Testamento o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, e Deus falava com os profetas, falava com os reis, não falava com a população em geral, como nós temos hoje livre acesso ao Pai. Mas ele enxergava em Abraão as atitudes de Abraão, e ele cria no Deus que o Abraão cria. Ele orou a Deus, não o Deus dele, ele orou ao Deus de Abraão. Ele orou ao Deus de Abraão. Por quê? Porque Abraão refletia, a luz de Cristo refletia através da vida de Abraão. E nós precisamos de saber, nós estamos refletindo Cristo nas nossas vidas? Será que nós estamos? Será que quando olham para a gente, será que quando nós chegamos em algum lugar, chegamos em um ambiente de festa, de família, reuniões de família, será que a luz de Cristo brilha em nós? Ou será que nós é apenas mais um na multidão? Porque se nós chegarmos no meio, estamos hoje num culto de família, e pensando em família, se nós chegarmos numa reunião de família, como é o seu papel? Quando você chega numa reunião de família, e se você tiver todos, a minha família, os meus irmãos, eu tenho um irmão que é cristão, e mais os outros 4 não são cristãos. No encontro de família, te pedem para orar? Te pedem para ler uma palavra, ler um versículo? Te chamam para tomar um copo de cerveja que não tem nada a ver? Que isso não tem nada a ver e o pastor não está te vendo ali? Como é que é a sua vida? Porque se você não faz diferença, se você chega, você não está refletindo a luz de Cristo. Assim como esse homem orou para o Deus de Abraão, os teus irmãos, os teus familiares podem até não crer no Deus, no seu Deus, mas ele tem que olhar para você e te respeitar e falar: ele serve a um Deus vivo, a vida dele foi mudada. Quando eu chego numa reunião de família com os meus irmãos, eles precisam de pedir que eu ore. Eles têm que se sentir envergonhados. Eu tenho que chegar lá e eles estiverem com uma mesa de bebida, de cerveja, tem que fazer a diferença, eles têm que se sentir envergonhados. Porque se eu não for luz que brilha nas trevas, eles estão em trevas, não conhecem a Cristo. A palavra diz: não se acende uma candeia, não acende uma lâmpada e bota debaixo de uma bacia, não se esconde ela. Então, se você reflete a Cristo, tem que iluminar. Se você chega no meio de pessoas que estão todos bebendo, e você já sentou naquela mesa, em algum momento lá atrás, você também era treva. Hoje você tem luz. Se você chega ali,
Você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Então que nós possamos ser luz para brilhar, assim como Jesus nos ensina em Mateus 5,16, que diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Então, quando nós chegamos junto à nossa família, a nossa luz tem que brilhar, porque se não estiver brilhando, o que a gente está fazendo aqui? A gente chega num ambiente onde está tudo errado e você é só mais um, porque não pode ser assim. Se nós estivermos em qualquer ambiente, quando chega alguém diferente, tem que mudar. Se tiver em um ambiente onde todo mundo está fazendo algum tipo de bagunça, está ali com bebedeiras, um som alto, qualquer coisa, se chega um policial ali, imediatamente não se abaixa o som, não diminui a bagunça, porque chegou alguém com autoridade. É um policial que chegou. Se nós chegamos, chegou alguém com autoridade espiritual. Nós precisamos de ter essa autoridade espiritual. Mas o que acontece em muitas das vezes, por que isso não acontece? Porque muitas das vezes, em família, isto é comum. Nós temos desavenças, nós temos atritos, porque são pensamentos divergentes. São pensamentos divergentes. E que às vezes cria algum afastamento, que Deus tira de uma terra e leva para outra, assim como fez com Abraão, tirou de uma terra e levou para outra terra. Assim também é conosco. Nós caminhamos junto com alguém e em algum momento é separado, saímos fora, ali por algum motivo, alguma desavença. E aí, quando nós chegamos perto, chegamos novamente naquele ambiente, chegamos junto àquela pessoa que às vezes nós tivemos um atrito, uma diferença, como é que é o nosso comportamento? Como que você chega até aquela pessoa que você teve um distanciamento? Você chega para ser luz, para brilhar, ou você chega para discutir e apontar o erro do outro? Porque muitas das vezes nós temos desavença, eu já vivi, e muitos dos irmãos aqui já devem ter vivido, quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser mais santos do que todo mundo, e a partir daí eu procuro aquela pessoa que eu briguei, para apontar como ele é errado, como ele é errado. Só que eu só sei hoje que ele está errado, porque Deus tirou a trave do meu olho. Enquanto eu tinha a trave, eu não sabia. Ao contrário, eu tinha certeza que eu estava tudo certo. Eu falo, essa semana, um dia, conversando com o pastor Marcel aqui, eu falo muito sobre casamento. Falo, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha certeza absoluta que o melhor marido que tinha no mundo era eu. A minha esposa que não sabia dar valor. Por quê? Porque a trave no olho. Então, assim, quando Deus tira a trave, aí você enxerga como que eu sou pecador, como que eu sou falho, e quanto que eu tinha de pedir perdão para minha esposa. E assim é no ambiente com todo mundo. Quando eu estou lidando com meu irmão em Cristo, irmão de sangue, seja o que for, quando eu tenho a desavença para ele, e em algum momento Deus abriu os meus olhos e ele fez eu ver, não foi ele não. Eu tive uma desavença com o meu irmão de sangue, quando eu me converti, Deus mostrou para mim, não mostrou para ele. Aí eu vi, não, ele está errado, Deus mostrou para mim o meu erro, ainda não mostrou para ele, ainda está na treva. E aí eu vou procurar ele, eu vou procurar para quê? Para apontar que ele está errado, vou apontar que o meu irmão está errado. Não, eu vou procurar para apontar o meu erro e pedir perdão. Me perdoa, meu irmão, me perdoa. Porque em família, por que as famílias têm tantas desavenças, têm tantos problemas?
porque nós não queremos fazer o certo. Eu quero apontar o erro do outro, e tem mesmo, irmão. Seu irmão tem erro, seu pai tem erro, seu filho, todos nós temos erros, todos nós. Por quê? A palavra de Deus fala, todos os pecados estão afastados da glória de Deus. Ninguém de nós é santo. Pecamos todo dia, desde a hora de acordar até na hora de dormir. Só que é o seguinte, nós começamos a querer ser santos demais da boca para fora. E como é que eu expresso a minha santidade tão grande? Pegando o meu irmão e apontando ele aqui, botando ele aqui no canto e apontando todos os erros dele. Porque quanto mais erro ele tem, mais santo eu fico, né? Então, as famílias têm tido muitas desavenças. Por quê? Porque eu quero apontar erro. Eu não quero construir acerto. Eu quero apontar erro. Então, que nós possamos trabalhar pelo acerto. O meu irmão tem que olhar para mim, meu irmão, a minha família e todos ao redor têm que olhar e falar, eu queria viver isso que você vive. Eu queria ver, a pessoa ali te tratou mal, fez assim, e você está leve, você riu. Ele fez hora com essa cara ali, né, na frente, fez, e você está contando piada. Eu quero viver isso, eu quero ser um cara leve assim, eu quero ser um cara leve. Só que para isso a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, do nosso apontar o erro do outro. E apenas pegar e falar, olha, Deus nos perdoa todos os dias. Por que eu, você, aquele que não perdoa de jeito nenhum? Eu preciso ser o portador da boa notícia. Assim como Paulo escreve em Romanos 1:1. Eu, Paulo, servo de Cristo, escrevo essa carta. Deus me chamou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então, que nós sejamos a pessoa que leva a boa notícia. Pessoa que leva, não é aquele que só leva o erro do outro. Meu irmão, aquela pessoa que está no mundo e está errado, na maioria das vezes, ele sabe que está errado, ele só não tem força de sair. Mas quando você é um acusador, como é que você tenta resgatar ele para Jesus? De que jeito que você resgata? Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho força para sair daqui. Como nosso irmão Marcos Paulo testemunhou no retiro lá, que ele vivenciou, e infelizmente a pessoa veio a falecer, um conhecido dele, que estava no mundo das drogas, e no dia anterior ele falou com ele, e aquela pessoa disse, o diabo não dá chance, o diabo não dá trégua, mas o diabo não dá chance, mas Deus vai me dar. Por que o Marcos Paulo estava ali, ele abrindo o coração para ele? Porque o Marcos Paulo não estava acusando. Então ele está ali abrindo o coração, você tem a chance de resgatar. Agora, se o Marcos Paulo estiver lá acusando, olha, você está na droga, você está todo errado, você está todo errado. Ele sabe que está errado, meu irmão. Na maioria das vezes nós sabemos que estamos errados. Para que você vai falar todo dia? Que sejamos conscientes. Para que você precisa chegar e falar, Giovanni, você está gordo? Eu estou gordo. Estou gordo. Aí você chega na sua casa, faz um pudim e insiste para me comer. Giovanni, você tem que melhorar. Você está... vem que eu estou barrigudo aqui. Faz o pudim e insiste para me comer e me acusa depois. Giovanni, tem que cuidar da saúde, né? Né, pastor Miguel? Então, na maioria das vezes, a gente está procurando um irmão, procurando uma pessoa, não é para acolher, para poder chamar para perto, e sim, é para acusar. Quando a gente vai pedir perdão, eu vou conversar com alguém, eu vou pedir perdão não é lavar roupa suja. Não é lavar roupa suja.
Às vezes a pessoa diz que vai pedir perdão para um outro, e em vez de pedir perdão, ele vai lavar roupa suja. Volta pior. Porque o motivo da briga que teve, o afastamento, o motivo, foi aquele motivo. E aí a pessoa diz, eu vou ir lá para poder pedir perdão. Qual o tipo de perdão? Vou mostrar para ele que ele está errado, que ele não pode fazer isso. Irmão, você brigou por aquele motivo e você está indo lá apontar esse motivo para o outro. Em Lucas 9:5, diz, ensina-me que se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das sandálias. Nós devemos fazer tudo isso, atrair as pessoas para o nosso lado, atrair a nossa família em Cristo, atrair a sociedade, atrair com a luz de Cristo para que as pessoas possam ser libertas. Mas atrair não significa a gente voltar para o lugar onde a gente estava, e sim atrair para que eles saiam de lá. Assim como Abraão saiu daquele local, Abraão estava lá e saiu de lá, Jesus mandou que ele saísse, Deus deu a direção que ele saísse para uma terra que ainda ia mostrar. Quando deu no momento de escolher a esposa para Isaac formar uma nova família, para dar uma sequência de família, o ensinamento vem, que você não volte para lá, e se não quiserem receber a palavra de Deus, que você possa sacudir a poeira dos pés. Porque Jesus é assim, ele nos aceita de toda maneira, ele nos aceita que a gente venha, mas ele não aceita o pecado. Então, que nós possamos receber o perdão de Deus, receber o acolhimento de Jesus, mas Jesus não aceita que nós voltemos para lá. Mateus 18:14 fala sobre isso, que diz, do mesmo modo, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, Jesus não quer que ninguém se perca, por isso nós precisamos de ser instrumento de Deus para as famílias, instrumentos de Deus para a sociedade, onde quer que nós estejamos, no trabalho, na família, no nosso lazer, que nós possamos ser aquela pessoa que vai atrair. No verso 4, repetindo o versículo que nós lemos no início, Abraão diz, vá até minha casa e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. O que isso significa? Que nós possamos priorizar sempre a nossa família. Abraão estava numa terra onde ele prosperou, onde ele enriqueceu, onde ele construiu muitas coisas. Ele construiu, mas ele não era de lá. Então, ele mandou que o empregado desse fosse buscar no meio da parentela dele, no meio dos parentes. E assim, aplicando nas nossas vidas, nós estamos aqui, nós estamos prosperando, estamos construindo a nossa família, estamos sendo edificados, estamos usufruindo de tudo que tem nessa terra, que Deus nos deu. Mas nós precisamos de saber, nós precisamos de buscar a nossa salvação que vem de lá, que vem do céu. Que Deus possa continuar nos dando essa direção, para que nós possamos entender, não é daqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Se vamos buscar aquilo que é bom, aquilo que é próspero, aquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida, não é aqui, é de lá. E para finalizar, a família é um projeto de Deus, família em Cristo e também a família terrena. Sempre que for fazer suas escolhas de vida, priorize sempre a sua família. Não relegue a sua família, que você sempre tenha a sua família em primeiro lugar,
porque é ela que te sustenta, é ela que te guarda, é ela que te acolhe nos momentos mais difíceis da sua vida. Pois 1 Timóteo 5,8 diz: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior dos que o que não creem. Amém? Fique de pé, vamos orar, irmãos. Que nós possamos, irmãos, valorizar, acolher e cuidar da nossa família. A nossa família é o bem mais precioso que nós temos aqui nessa terra. Não existe nada mais precioso do que isso. E aquilo que é precioso também é sensível. Um diamante, ele é precioso demais, mas ele também é sensível, ele arranha, e depois que ele arranha fica muito difícil. Que você possa valorizar, valorize a sua esposa, valorize os seus filhos, valorize os seus irmãos, toda a sua parentela, porque são pessoas que querem o seu bem, que querem o melhor de Deus na sua vida. Que você possa ser luz para aqueles que ainda não têm a luz de Cristo. Amém? Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais, meu Pai, aprendendo dos seus desígnios, dos seus desejos para o nosso coração. Eu te peço, meu Pai, continue guardando a minha família, a família dos meus irmãos e todas as famílias da terra, meu Pai. Eu te peço que o Senhor possa nos dar um coração abençoador, um coração cheio de graça, e que onde for que nós estivermos, meu Pai, a tua luz possa brilhar através de nós, que nós possamos, meu Pai, ser exemplos, meu Pai, exemplos em Cristo, exemplos de amor de Jesus, que nós possamos, meu Pai, ser tratados e que possamos também tratar aqueles que nos cercam, meu Pai. Eu te peço, nos dê graça, paciência, discernimento e sabedoria para conduzir e abençoar as nossas famílias, meu Pai. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Palavra abençoada. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Irmãos, não volte para o lugar que você saiu. Esse é o recado do Senhor para a nossa vida nessa noite. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Giovanni. Eu tenho certeza que, se você refletir, irmãos, bem profundo na vida de Abraão, esse recado para o nosso coração nessa noite. Abraão saiu, o empregado disse assim: eu vou voltar lá para buscar a esposa, mas se ela não quiser, falou assim: não fica lá não, porque lá foi de onde Deus nos tirou. Tem gente que está querendo voltar para o lugar que Deus já tirou há muito tempo. Amém? Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus. Irmãos, esse final de semana, nós teremos Congresso da Família em nome de Jesus. A gente fala muito sobre isso e é um desafio, irmãos, Congresso da Família, porque muitas das vezes o tema família, Congresso de Família, não é visto com bons olhos, porque quando fala conferência de avivamento, quando falamos festa da igreja, nosso coração pulsa até mais forte. Mas, irmãos, se nós aprendermos realmente que a família começa no nosso lar, aprendemos a cuidar dos nossos, a nossa família será abençoada e a igreja começa lá dentro da nossa casa. Então eu quero convidar você, meu irmão, em nome de Jesus, sábado à noite, a Luciana Santana de Juiz de Fora vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor, vai ser uma noite poderosa. É uma oportunidade grande de você trazer aqueles que não conhecem a Jesus da sua família. Você pode fazer aquele convite intencional, dizendo assim: vamos lá no Congresso da Família comigo, vamos cultuar a Deus junto, agradecer pela nossa casa. É uma oportunidade de você evangelizar, trazer alguém para a igreja. Então convide os irmãos, convide a sua casa, e eu tenho certeza que Deus vai surpreender a sua família em nome de Jesus. E domingo pela manhã, às 9h30, nós estaremos iniciando o culto também da família aqui, e logo após aquele almoço abençoado em nome de Jesus, o almoço da família de Deus,
junta a panela. Está combinado aí os irmãos, cada um trazer, a igreja vai fazer arroz e tutu, amém? E aí os irmãos vão trazer o tira-gosto, amém? Frango assado, salpicão, maionese. Então aí é com vocês. Tem o grupo lá no WhatsApp, você que ainda não viu, pode entrar lá no grupo e vai ter lá as opções para você participar, amém? Pastor, eu sou jovem, sou solteiro, você pode trazer um refrigerante, pode trazer água com gás, pode trazer suco e contribuir também em nome de Jesus. Então nós aguardamos os irmãos aqui nesse final de semana, amém? Nós estamos recebendo os irmãos aqui da Gerando Falcões, né? A Alcione, o Cristiano e a Patrícia. Deus abençoe os irmãos, né? Eles estão visitando o Instituto Reviver, estão aqui somando com a gente, tem um carinho enorme com o Instituto Reviver, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Gratidão no nosso coração por também visitar a nossa igreja aqui nessa noite e que o retorno de vocês seja guardado em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento de comunhão na Tua presença. A nossa oração é que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, Senhor, debaixo das Tuas asas, e que o nome do Senhor seja cada dia mais glorificado. Assim nós entregamos os nossos irmãos em Tuas mãos, e que o Senhor dê um retorno, Pai, para as suas casas, debaixo da poderosa mão do Senhor. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz. O Senhor está encerrado em nome de Jesus.